Mateus capítulo 13, versículo 33, né? Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. O pastor Fernando ministrou aqui uma palavra há 3 semanas, numa quarta-feira, na minha ausência. Os irmãos devem se lembrar, quem esteve aqui. E aí o irmão pastor Fernando, eu solicitei que ele me ajudasse, em razão do meu cansaço, da minha indisposição naquele dia. E ele de bom coração veio, ministrou, falou alguma coisa acerca da Grande Babilônia, não procurando ser específico, mas o mais geral possível, uma vez que eu estou já há tantas semanas ministrando a Grande Babilônia. Para ele chegar e dar continuidade é complicado, os irmãos sabem, né? Até porque ele não está acompanhando aqui conosco às quartas-feiras, como é o caso do pastor Renato, pastor Moisés, que está ali. Aí ele veio. Aí depois teve um internauta lá que ouviu a mensagem do pastor Fernando, e eu creio que deve ter ouvido só uns pedacinhos, e fez um comentário um tanto severo, né? Lógico que é um internauta, não é um irmão da nossa igreja, deve ser um irmão em Cristo, mas apenas um irmão internauta, um irmão virtual, né? Aí eu teci um comentário para o nosso irmão, eu dei alguns conselhos para ele, né? Porque ele considerou que na mensagem não se falou nada acerca de Babilônia e que era mera enrolação para embromar os incautos. Lógico que não usou essas palavras tão sofisticadas, mas a ideia era essa, né? Enrolar a massa, digamos assim. E aí ele pegou e foi categórico. Em 17 linhas ele colocou que a Babilônia, ponto final. Babilônia é isto. Para que ficar embromando? Para que essas coisas? E aí eu disse para ele que ele fosse sábio, que ele assistisse às mensagens anteriores, todas as outras. São 46 mensagens, com essas 47 mensagens do Apocalipse, que ele ponderasse, que ele fundamentasse seus argumentos, que ele estudasse, que ele fosse crítico, mas que ele fosse um crítico que não passasse vergonha ao fazer crítica alguma nesse sentido. Mas aquela questão, aí eu fico preocupado com isso, não com o que dizem, né? A minha preocupação é com aqueles com quem eu tenho essa comunhão mais próxima e, sobretudo, aqueles que confiam no nosso ministério e aqueles em que nós temos essa responsabilidade de que os irmãos possam fundamentar a fé dos irmãos não de maneira dogmática, mas de maneira, vamos colocar nesses termos, científica. Aí eu quero explicar para os irmãos essa questão do dogmático e do científico, para os irmãos entenderem. Então, entenda a questão do dogmático da seguinte maneira: o mundo tem muitas religiões, perfeito? Religiões. Quando se fala de religiões, você não pode pensar em Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, porque são denominações. Cuidado para quando você pensar essas coisas, você ter o critério, né, semântico do uso das palavras. Até porque esse irmão que fez esses comentários, ele falou de religiões e misturava com denominação e com igreja. Ou seja, ele não tem critério de saber o que é igreja, o que é denominação, o que é religião, coisas que são extremamente diferentes. Então, o mundo tem muitas religiões. O cristianismo é uma delas. Aí o cristianismo, enquanto religião, se opõe, digamos, ao hinduísmo, que é outra religião, ao budismo, que é outra religião. Agora, o cristianismo, ele está fragmentado em muitas denominações, perfeito? Ou seja, muitos grupos, todos cristãos. Mas pensando na questão da religião, ou das religiões, nesse sentido do cristianismo, enquanto uma religião, a fé cristã é dogmática. O que é o dogma? O que é o dogmatismo? Ora, o dogma quer dizer a crença em algo que não foi verificado e que não pode ser comprovado. Isso é um dogma. Então, o cristianismo, por exemplo, ele crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. As outras religiões não creem dessa maneira. Perfeito? Creem que Jesus foi um homem, um profeta, um homem especial, um homem iluminado, um homem distinto. Alguns outros já acham que ele foi uma certa encarnação de um outro que já veio antes dele e que depois disso já se reencarnou tantas outras vezes. Então, assim, o cristianismo possui uma fé que para as demais religiões é dogma.
Porque nós não temos, em relação a elas, como provar a nossa fé. Tem como eu provar para as outras religiões que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado, o Verbo eterno, e que a sua morte de fato é substitutiva, que nos redimiu de todo o pecado? Tem como eu provar isso para eles? Se eu for com a Bíblia Sagrada para provar, eu falo, não, mas esse livro é seu, você escreveu ele, ué. Foi vocês que escreveram o livro de vocês, ué. Não foi Paulo que escreveu isso aqui? Não foi Pedro, não foi João? E quem são eles, senão os seus pais? Vamos perguntar assim para nós. Aí tira a nossa autoridade, porque eu creio que esse livro é sagrado, mas as demais religiões não creem dessa maneira. Então, entendendo o cristianismo enquanto religião em relação às outras religiões, nós temos uma fé que não pode ser comprovada cientificamente. Portanto, um dogma. Então, o cristianismo é dogmático em relação às demais religiões, em relação à ciência, em relação ao academicismo, né? A academia de estudos, enfim, não tem como provar. Então, nesse aspecto, sim. Agora, vamos olhar no outro aspecto. Vamos olhar para o próprio cristianismo em si próprio, em si mesmo. Esqueça as demais religiões e pense tão somente no cristianismo, ok? Aí nós temos catolicismo, que se diz cristão. Nós temos espiritismo, que se diz cristão. E nós temos protestantismo, que se diz cristão. Nós temos o movimento evangélico, o evangelicalismo, que se diz cristão, que por si já se subdivide, ou que por sua vez se subdivide em pentecostais e neopentecostais. Então, olha a gama de divisões ou de fragmentos que nós temos aí. Perfeito? Então, dentro do cristianismo, existe um elemento comum. Todos acreditam, com exceção do espiritismo, acreditam que a Escritura Sagrada, Antigo e Novo Testamento, a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus para o homem. Assim acredita o catolicismo, assim acreditam os protestantes, assim acreditam os evangélicos. Perfeito ou não? Só que agora nós vamos encontrar que a nossa fé, aqui, agora estou falando do ministério apostólico, outra palavra, a nossa fé, ela pode ser provada para eles. Para eles quem? Para os católicos. Pode ser provada e comprovada como certa. E a doutrina fulana e ciclana e beltrana pode ser contestada como equivocada e errada. Por quê? Porque existe um elemento comum entre todos nós do cristianismo, que é a Escritura Sagrada, que é a fonte de revelação. Então, se todos creem que aqui está a revelação de Deus, então se prova o erro do outro, ou o acerto, a partir de uma investigação hermenêutica desse livro. Entenderam bem? Então, por exemplo, digamos se alguém fala assim, mas por que vocês, eu descobri que vocês bebem vinho. Digamos assim, não tem essas igrejas que são bastante rigorosas e querem condenar os outros? Aí fala assim, mas nós bebe mesmo, por que não? Você vai nos convidar para tomar um bom vinho? Não porque é pecado. Mas por que é pecado? Quem falou para você que é pecado? A Bíblia, onde está escrito? Abra e nos mostre na Escritura. Aí a pessoa vai abrir e vai encontrar textos que condenam a beber vinho? Vai encontrar conselhos. Esses conselhos não são doutrinas. Como também vai encontrar, por exemplo, que quando Deus ordenou os sacrifícios oferecidos a Yahvé, deveria ser oferecido tanto libação de vinho, como libação de bebida forte. Os sacerdotes eram privados de tomar bebida forte em razão do voto sacerdotal que eles faziam. Os nazireus, enquanto no período de seu voto não podia beber vinho ou bebida forte, mas acabando o seu voto, diz a Bíblia, você agora pode tomar, porque o seu nem tem mais voto de nazireu, né? Aí você vai encontrar os antigos todos bebendo vinho. Aí vem Jesus, bebe vinho, aí transforma água em vinho. Aí Paulo diz que as mulheres idosas da igreja não devem ser escravizadas ao vinho, porque por ser uma mulher idosa é feio, mulher velha escravizada ao vinho. Está vendo? E que os presbíteros ou bispos não devem ser dados a muito vinho. Por isso que eu tomo pouco. Não pode beber muito vinho, né?
Vocês entendem como é que é? Então, a Bíblia, ela tem o conceito. Então, você pode, mediante a Escritura, provar para o outro que a sua doutrina está certa ou errada e vice-versa. E eles provarem que a nossa está errada ou certa, tendo um critério científico, que é a própria Escritura Sagrada. Entenderam essa questão? Bem, então vamos para o ponto. Grande Babilônia, que é o tema que nós estamos tratando. Não adianta a pessoa querer dizer, não, é a Igreja Católica. Ficou o irmão, o internauta, ele tentou dizer isso. É a Igreja Católica Romana, ponto final. Para de falar bobagem. Ele dizendo, né? Para. Enganar o povo, enrolar o povo. Mas é lamentável como que as pessoas, elas tomam um texto isolado da Escritura. Por que eu digo isolado? Primeiro, porque quando você lê Apocalipse, você está lendo a conclusão de um livro. Ou não? Hã? Ora, como é que você vai entender a conclusão se você não lê os primeiros capítulos desse livro? Mas quais são os primeiros capítulos? Gênesis. A Bíblia é uma coleção de livros, mas que juntos, os 66 livros, formam o livro de Deus. Uma revelação que começa, que se desenvolve, que amadurece. Entenda isso em nome de Jesus. Grande Babilônia, ela não nasce, não aparece do nada. Seria impossível se discernir o que é a Grande Babilônia e Apocalipse 17 e 18 sem compreender antes Babel e Babilônia. Então, toda a nossa insistência ao longo de todos esses tempos aqui, são mais de 6 mensagens só sobre a Grande Babilônia, a nossa grande insistência é essa, que cada um de vocês entenda, compreenda que o capítulo 17 e 18 de Apocalipse é a consumação. Ok, pessoal? Por isso nós temos visto o quê? A Grande Babilônia não pode ser uma instituição. Pastor, mas então não é a Igreja Católica? Não é uma instituição. Agora, há instituições que a representam. É diferente. É diferente. Então a Igreja Católica Romana, nós veremos isso no capítulo 17 de Apocalipse. Sim, ela possui, né, em todas as suas características, isso nós veremos com bastante cautela e paciência, ela traduz em todas as suas características o quê? Traduz o espírito babilônico, mas não é. Até porque, quando Babel se instaurou lá, não havia Igreja Católica Romana, já havia Babel. Quando veio Babilônia, já havia Babilônia e não havia Igreja Católica Romana ainda. Os irmãos entendem isso? Bem, mas então tenham paciência. Ao chegar aqui no capítulo 13 de Apocalipse, vemos a figura de uma mulher. Por que trazer os irmãos para Mateus 13, 33? Por um simples motivo, por causa da figura dessa mulher. A figura de uma mulher que tomou o fermento e escondeu em 3 medidas de flor de farinha. E aqui eu vou tentar explicar algo para os irmãos. Não se preocupe com o tempo, não. Vou tentar explicar algo para os irmãos que eu tentei explicar aqui na semana passada e eu acho que não ficou claro. Depois cheguei em casa e fiquei pensando, o que foi que eu falei mesmo que eu não acabei de ter falado? Até pedi para o Gilson fazer uma edição e tirar aquela ideia de lá e eu trago novamente a ideia aqui. Perfeito? Deixa eu tentar explicar para os irmãos. A questão da parábola. Porque logo alguém dirá assim, se a Bíblia Sagrada diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento, o reino dos céus, é a pessoa incisiva na letra. Pastor Alexandre, você me ensinou a ler. Agora você está despistando. Eu sou honesto com os irmãos. Não há despiste algum. Porque alguém lê assim, o reino dos céus é semelhante ao fermento. Aí ele está dizendo o quê aqui? O que é semelhante ao fermento? E o reino dos céus pode ser algo negativo em si mesmo? Então como é que o pastor Alexandre diz que o fermento é algo nocivo no reino dos céus, enquanto a Bíblia diz que o reino dos céus é o fermento? Os irmãos entenderam o que eu estou colocando para os irmãos aqui, a questão? O reino dos céus é semelhante ao fermento. Aí, ao lermos isso, nós temos que aprender a ler uma parábola.
e discernir o que se diz na parábola. E aí, para isso, eu quero recorrer a uma outra parábola, aqui pertinho, de Mateus 13, para os irmãos verificarem algo e perceberem que nem sempre a parábola se constrói de maneira perfeita. A ideia é perfeita. Agora, a construção, na sua plenitude, pode não ser perfeita. Aí é quando você lê que você precisa extrair essa verdade sem ferir o texto e vice-versa. Olhe para mim. Volte um pouquinho à sua Bíblia. Mateus capítulo 11. Deixa eu ver se eu consigo agora passar para os irmãos essa ideia aqui, da parábola. E se esforce por entender. Se não entender, levante a mão e pergunte. Tá bom? Diz assim o texto, Mateus 11, 16. Mas, é Jesus dizendo, a quem hei de comparar esta geração? Então, Jesus queria falar acerca de quê, irmãos? Aqui. A que hei de comparar esta geração? Ele quer falar acerca de quê aqui exatamente? Jesus falou assim, pessoal, atenção. A que hei de comparar esta geração? Ele quer falar, não é sobre essa geração? É sobre essa geração. É porque é tão óbvio que os irmãos falam assim, será que tem alguma revelação aqui que eu não esteja vendo? É tão óbvio, né? Mas a Escritura é o óbvio, é o que está escrito. A que hei de comparar esta geração? Então ele quer falar sobre aquela geração. E ele vai falar sobre aquela geração, então ele vai criar uma parábola, ele vai criar uma metáfora para que você entenda aquela geração. É como você fala assim, Jesus, me fale sobre esta geração do seu tempo. Mas tá bom, eu vou fazer uma comparação, e aí você vai compreender a geração presente, mediante a exemplificação, a comparação, a metáfora, a parábola que eu farei. Aí ele fala assim, é semelhante. Aí eu pergunto, o que é semelhante? Esta geração. Esta geração é semelhante a meninos. Então observa que ele diz que a geração é comparada ao quê? A meninos. Esta geração é semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Pausa, para aí. Aí nós temos a comparação. Agora Jesus tem que explicar a comparação. Aí eu pergunto, qual é a verdade que ele quer transmitir aqui? Ele quer falar acerca de quê? Acerca da geração do seu tempo. Aí ele fala, bem, farei uma comparação para que vocês compreendam a que se assemelha esta geração. Ele diz, essa geração é semelhante a meninos que gritam sentados nas praças aos seus companheiros dizendo, olha, nós tocamos a vocês flautas e vocês não dançaram, e nós entoamos lamentações e vocês não prantearam. Se eu parar bem aqui, o que eu vou imaginar? A geração do tempo de Cristo é como meninos que dizem. A geração está dizendo, nós tocamos flautas e vocês não dançaram. Nós entoamos lamentações e vocês não prantearam. Mas será que é isso que Jesus quer dizer? Ele quer dizer que a geração está reivindicando que os outros se sensibilizem, cantem ou pranteiam? Olha Jesus explicando o que ele quis dizer no versículo 18. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, esses meninos aqui na praça, que gritam, dizendo, nós tocamos flauta, e vocês não dançaram, entoamos lamentações e vocês não prantearam, esses meninos são dois. Um chama-se Jesus e o outro chama-se João Batista, está aqui. João Batista veio com a mensagem de lamentação. Nós entoamos lamentações e vocês não pranteaste. Ou seja, é uma mensagem de arrependimento e vocês não choraram de arrependimento. Mas por quê? Não, porque esta geração não clamou o arrependimento. Essa geração não ouviu a voz do menino
João Batista, que clamava por arrependimento. E qual foi a desculpa dessa geração? Essa geração deu uma desculpa. Esse cara tem demônio. Onde já se viu? Onde já se viu? Viver no deserto, nas montanhas? É doido? Só pode ter problema de cabeça. Mas como naquele tempo não se tinha noção da psiquiatria como se tem hoje, não havia essa ciência ainda, então para eles, não, está endemoniado. Qualquer pessoa que tinha uma certa, fosse um tanto alienado assim, não, ele é demoniado. Então, se João Batista vivia nos desertos, comendo mel silvestre, gafanhoto, vivia jejuando, e aí, jejuando, e aí, jejuando de novo. Aí, quando ele queria entregar um jejum, ele ia lá, comia um gafanhotozinho, começava outro jejum. Vestido de pele de animal, nos desertos. Só pode ter demônio. Não bebe nenhum vinhozinho, não bebe nada, não vai numa festa, não vai num banquete. Homem isolado de tudo, da sociedade. É endemoniado. Então aquela geração deu essa desculpa para João Batista. Aí veio Jesus, que é exatamente o oposto de João Batista. Jesus vivia nas praças. Ou não era nas praças? E ele vivia no meio das multidões. Na sinagoga, no templo, nas casas, nas favelas, no meio do povo. E estava sempre no banquete, na casa de Mateus, depois na casa de Simeão, no tal de Simão, o ex que era leproso, e na casa de um, de outro, multiplicando pães e comendo, e transformando água em vinho. Era um homem totalmente o inverso. E agora? A mensagem dele era a mensagem de graça, era tocando flauta. Vamos dançar, pessoal. É a mensagem da graça, do evangelho. Aí, qual foi a desculpa deles? Eles dançaram? Não. Deram desculpa, qual foi? Pensa num beberrão. E quer ser o filho de Deus. E diz que é o Messias. Diz que veio trazer as boas novas. Beberrão, glutão. Eu vi lá na casa de Mateus, lá naquele dia. Depois passei na casa de Simão, estava lá de novo. Eu me lembro quando ele começou o ministério dele, tem 2 anos, começou lá em Cana da Galileia, eu estava naquele casamento, ele transformou uns tonéis desse tamanho, 6 tonéis, tudo em vinho, deu para o povo beber. Isso é um beberrão e um glutão. Então, o texto não quer dizer, atenção, que aquela geração são como os meninos. Mas quer dizer, aí se parafraseia dessa maneira. Mas a que hei de comparar esta geração? Ora, essa geração é como que aqueles meninos que, ouvindo os seus companheiros, chamando-os para dançar, não dançam. E ouvindo os seus companheiros chamando-os para prantear, não pranteiam. É como que ele olhasse uma cena e visse uns meninos que não queriam seguir a orientação lúdica dos outros colegas. Então, esta geração também se recusa a qualquer coisa, porque ela não quer nem prantear, também não quer dançar, sempre terá uma desculpa, ela nunca vai ouvir. Então, eu trouxe os irmãos para essa parábola aqui desses meninos, para ilustrar como que a construção, esta geração é semelhante a meninos, não quer dizer que a geração são os meninos, mas constrói-se uma ideia para que dela você perceba qual é a verdade que se diz. Jesus explica. É uma geração que não quer atender a nenhum tipo de apelo. Sempre terá uma desculpa. Vem um santo demais, tem demônio. Aí vem um mais tranquilo. É beberrão, então não tem meio termo, não tem jeito para eles. Não tem como fazer. Chegando aqui em Mateus capítulo 13, observe. Nós temos o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar adulto levedado. Então, o que quer dizer aqui? Que o reino dos céus é o fermento? Não. Que o reino dos céus, na sua trajetória, é semelhante. Observa que essa parábola, irmãos, ela é a 4ª parábola dentro de uma série de 7. Então, devemos ler as 7 parábolas ordenadamente, procurando compreender toda a construção que Jesus fez acerca do reino dos céus. Então, ele começa com a parábola do semeador, como quem diz o seguinte: o semeador saiu a semear. Nesta primeira parábola, ele não começa dizendo o reino dos céus é semelhante. Não. Por que não? Ora, porque se o semeador saiu a semear
a semente do reino, se ele saiu a semear essa semente do reino, havia o reino? Ora, se ele saiu, digamos, o semeador ele sai a semear uma dada semente. Se ele vai semear, aquela semente já existe plantada e crescida? Não. Então na primeira parábola não diz: eis que o reino dos céus é semelhante a um semeador, porque o semeador ele sai a semear o reino. Tanto é que no capítulo 13, versículo 19, diz que a semente do semeador é a palavra do reino. Então aquela semente é a semente do reino. Então o reino, na primeira parábola, ele está sendo semeado. Dos 4 tipos de solos, isto é, os 4 tipos de corações, somente em um tipo de coração a semente frutificou e deu fruto. É naquele coração, cuja terra é uma terra boa. É uma terra trabalhada pelo Espírito Santo, porque a salvação é obra do Espírito Santo, de modo que ela tinha condição espiritual de que aquela semente do reino gerasse vida naquele coração e frutificasse. Então, na primeira parábola, semeia-se o reino. Na segunda parábola, é dito que agora o semeador sai novamente a semear. Ele sai outra vez. Observa que tanto a primeira parábola é a parábola do semeador, como a segunda também é do semeador. Olha aí capítulo 13, versículo 24. Outra parábola lhe propôs, dizendo: agora vem, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Aí eu pergunto: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou? Ou o reino dos céus é semelhante ao campo semeado por este homem? O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia? Ou é semelhante a um campo semeado por um tal homem? Está vendo como nós temos que ler o texto e procurar discernir o que o texto quer dizer? Do contrário, diríamos: não, o que é o reino do céu? Não, o reino do céu é semelhante a um homem. É um homem semeando. Então, onde tiver um homem semeando, é o reino dos céus. Não, o reino dos céus é semelhante a... 2 pontos. Aí, pense agora. Um homem que semeou boa semente no seu campo. E essa semente agora no campo, atenção, não é a mesma semente da primeira parábola. Porque a semente da primeira parábola do semeador é a palavra do reino. Agora a semente aqui no capítulo 13, do versículo 24 em diante, agora essa semente são os filhos do reino. Versículo 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Aí, para você não ter nenhuma dúvida do que eu estou dizendo, veja, 13 e 19, primeira parábola. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Perfeito? Ó, a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. O que foi semeado no coração? A palavra do reino. Essa semente, aqui na primeira parábola, é a palavra do reino. Agora, na segunda parábola, 13:38, diz: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Quem é a semente na segunda parábola? Os filhos do reino. O que é a semente na primeira parábola? A palavra do reino. E o que é a semente na segunda parábola? Os filhos do reino. E o que é a semente na primeira parábola? O que é a semente na primeira parábola? A palavra. E na segunda parábola? Os filhos. Então, a palavra regeneradora, na primeira parábola, faz dos que receberam a palavra sementes. Quantos recebem a palavra na primeira parábola, tornam-se sementes, e agora essas sementes são os próprios filhos do reino. E agora é dito que o semeador semeou no campo a boa semente, ou seja, semeou os filhos do reino. E o que é o campo? No 38 diz: o campo é o mundo. Então, onde é que os filhos do reino estão plantados? Não é no céu? Não é na lua? Não é em Marte? É na terra, no campo. O campo é o mundo. Então,
O mundo é o grande campo onde os filhos do reino estão plantados. Então, o que Jesus quer ensinar com essa outra parábola? Primeiramente, que o reino dos céus nasce enquanto um tanto de filhos do reino, como sementes, plantados e, portanto, uma grande lavoura. O reino dos céus é uma grande lavoura constituída de filhos do reino. Entretanto, algo aconteceu. Aí ele continua a parábola do joio e do trigo, dizendo que veio o inimigo, isto é, versículo 38 diz, que é o diabo, que é o maligno, e semeou no meio que os filhos do maligno, olha. Então, o reino dos céus, agora é uma mistura. Ele está revelando o que aconteceria ao povo de Deus e à igreja de Deus. Chegaria um tempo na história, na trajetória da igreja, que haveria uma mistura de falso com verdadeiro. E que não era possível que você separasse o joio e o trigo. Não separe o joio do trigo. Deixa. Um dia os anjos de Deus vão separar o joio do trigo. Naquele dia vai dar tudo certo. Porque quando você arrancar o joio, você pode arrancar também o trigo. Que as raízes, às vezes, lá debaixo da terra, acabam se entrelaçando, você arranca. Então, ele está mostrando o que aconteceria. Aí veio a terceira parábola, que é a do grão de mostarda, demonstrando como que o reino dos céus, inicialmente, era uma pequena hortaliça, frágil, tenra, mas que veio a se transformar numa grande árvore. Ora, pensa um pouco comigo, queridos, em nome de Jesus, dizendo que agora, de repente, vem o Filho do Homem e regenera pessoas, vem o Filho do Homem, planta essas pessoas no mundo, aí vem o maligno e coloca seus filhos no meio, misturados. E o terceiro passo qual que é? O do reino dos céus, transformar-se de algo tenro, frágil, a uma grande árvore, tornar-se um grande sistema. Fala aí do nascimento da igreja oficial romana. Porque o infiltrar-se de filhos do demônio ou do maligno no meio dos filhos de Deus, fala quando Constantino, o Grande, ele adotou a igreja como religião oficial de Roma, de modo que agora todos os romanos deveriam adotar a religião cristã como religião oficial e tornar-se a qualquer custo cristãos. E aí vem um tanto de falsos crentes, de pessoas não regeneradas, não nascidas de novo, não filhas do reino, que agora são tidas como sendo não sendo, porque agora por força, por obrigação, por coerção, agora a religião oficial. E isso a transforma o povo de Deus outrora, uma hortaliça sensível, frágil, tenra, numa potência. Aí surge a igreja católica, apostólica, romana. E qual é o próximo passo, então, nesse processo histórico do reino dos céus na terra, na sua experiência? É que aparece uma tal mulher, está aqui, ó, na parábola do fermento, com um fermento escondido. Sorrateiramente ela chega na massa e introduz o fermento. Ó. Ela esconde em 3 medidas de flor de farinha este fermento. Então é por causa dessa mulher aqui é que nós passamos por aqui no grande tema, a Grande Babilônia. Por quê? Porque a Grande Babilônia, do capítulo 17, é uma mulher. E que é simbolicamente denominada em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, como sendo Jezabel. E eu digo simbólica porque Jezabel é uma personagem do Antigo Testamento, que lá viveu em verdade, historicamente, mas que agora é trazida simbolicamente para representar o quê? Para representar uma igreja apóstata. Como é dito lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, uma mulher que a si mesmo se diz profetiza, a si mesmo se faz profetiza. Isto é, ela diz falar em nome de Deus. O que o profeta faz? Ele não diz, olha, assim diz o Senhor. Não é assim que o profeta fala? Então,
a igreja romana agora se coloca como portadora da voz de Deus. Assim diz o Senhor. Só que Deus não a constituiu profeta. Ela a si mesma se denomina profeta. E o pior, agora faz desviar o povo de Deus do caminho, como fez Jezabel, que desviou o povo de Israel do caminho, e o conduz à idolatria, como fez Jezabel no seu tempo, e o conduz à prostituição. E aí entenda-se prostituição no sentido simbólico de se relacionar com falsos deuses e falsas doutrinas, que aqui na parábola do fermento é representado pelo fermento. O fermento como sendo uma substância nociva que apodrece a massa, que contamina toda a massa. O fermento como símbolo de doutrina maligna, doutrina perversa. E a prova disso está aqui no capítulo 16, ó. Passar 2 ou 3 folhas para frente de Mateus 13, no caso, capítulo 16, versículo 5 e 6, do 5 ao 12, aí nós vamos encontrar Jesus dizendo que o fermento, ele representa doutrinas. Aqui no caso, especificamente, doutrinas de fariseus e escribas. Observa que o texto diz assim, ora, 16, 5 em diante. Tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Uma advertência, cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus. Só que os discípulos, eles, ainda pensando com a mente natural, não entenderam o que quis dizer. Olha o versículo 7. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão? Então é como que Jesus dissesse assim, eles entendendo, né? Cuidado para vocês não comerem o pão dos fariseus, não comam o pão deles. Deixa que nós vamos preparar um pão para nós. Uma hora passa uma padaria aí, compra uns pães, ou aparece um menino aí, a gente pega os pães do menino e transforma, mas não vai comer o pão dos fariseus. Eles entenderam assim, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Ou então, como diz assim, não, os fariseus têm um pão fermentado, Jesus quer que nós comemos pães asmos. Versículo 8. Percebendo-o, Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomastes? Versículo 10, nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Olha Jesus conduzindo eles agora para uma esfera espiritual para compreender o fermento enquanto um elemento simbólico, não enquanto um elemento literal. Como não compreendestes ainda que não vos falei acerca de pães, e sim o que eu disse, acautelai-vos do fermento dos fariseus e escribas. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem de fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e escribas. E o que é então a doutrina dos fariseus e escribas? Haja vista que no mesmo contexto, no caso do livro de Mateus, a mulher colocou o fermento na fina flor de farinha. Que doutrina de fariseus e escribas é essa? Basta que vocês leiam depois o livro de Atos dos Apóstolos para verificar o problema que escribas e fariseus deram à igreja de Jesus Cristo no primeiro século, uma vez tendo eles se convertido a Jesus Cristo. Eles, mesmo convertidos a Jesus, queriam de todo modo impor a lei de Moisés como um meio de salvação. Como até hoje tem os escribas e fariseus impondo as leis. Não é nem a lei, são as leis como condição de salvação. Aí você vai encontrar, por exemplo, vários são os tipos de fermento. Vamos pensar isso. Vamos colocar, tem aqueles que exigem, se você não guardar o sábado, não pode ser salvo. É lógico que o povo está esperto, né? O povo já disse isso, né, com a cara mais lavada do mundo. Não vai ser salvo mesmo. Mas aí o povo vai ficando inteligente, aí o povo vai estudando, vão indo para a faculdade, vão abrindo os olhos, aí não pode mais falar dessa maneira, né? Que não vai ser salvo. Então, não, a salvação é pela graça. Eles falam, é pela graça. Assim, então eu não preciso guardar o sábado? Fala, não, você vai guardá-lo, porque você agora é um salvo. Sim, mas tudo bem. E se eu não guardar o sábado?
Aí não tem como ser salvo, né? Percebe que é como um sofisma. Aí tem aqueles que falam assim, olha, aqueles que não dão o dízimo, né, não serão salvos. Inclusive, só abrir um parêntese aqui. Eu estava num restaurante essa semana, aí o dono do restaurante resolveu pregar para mim, né? Aí começou a pregar e tal, e eu fui na onda dele, dando uma de desentendido. E como é que é isso mesmo, tal? E tal. Ele falou, rapaz, você tem que ler a Bíblia. Ele falou para mim, lê a Bíblia. Você está precisando ler a Bíblia porque tal. Eu falei, não, mas eu sim, a Bíblia é muito complicada, é muita coisa. Me diga o que eu tenho que ler mesmo assim, me ajuda na leitura. Eu falei, não, você tem que ler Salmos. Eu falei, Salmos, é? Quem mais? Jó também é um bom livro. Tá bom. Aí passou uma 2 semanas, voltei num restaurante, né? Rapaz, eu li Jó, viu? Mas não entendi quase nada, porque teve uma tribulação, por exemplo, um demônio lá e quebrou tudo, acabou com tudo. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Por que Jó sofreu tanto daquele jeito? Sabe qual foi a resposta dele? Por causa da mulher dele. Jó sofreu daquele por causa da mulher dele. Imagina a sua situação, né? Aí ele entrou na questão do dízimo, ó, comigo. Quando entrou na questão do dízimo, eu falei, rapaz, tá aí outra coisa que eu fiquei confuso, que eu fui ler lá no livro de Deuteronômio, lendo Deuteronômio 14, aí lá fala sobre o dízimo, eu não entendi direito, porque eu achei estranho. Eu falei, o que está estranho lá? Eu falei, não, lá em Deuteronômio 14, olha o que Deus fala para o povo de Israel pela boca de Moisés. Olha, vocês devem pegar os dízimos de vocês, veja bem, e ao pegar esses dízimos, seja da ovelha, do jumento, da vaca, do carneiro, do cereal, do azeite, do trigo, do vinho. Você faz o seguinte, você pega o dízimo de tudo, no caso, você tem 100 ovelhas, pega 10 ovelhas. Tem 100 jumentos, você pega 10 jumentos. Você tem 30 cabras, pega 3 cabras. 10% de tudo, do trigo. E você vai levar tudo isso para o lugar que eu escolher. No caso, Jerusalém. Mas se o lugar te for distante, que não possas levar todas essas coisas, que eram muitas coisas, então vende. Vende tudo, vende as ovelhas, vende as vacas, e pega o dinheiro. E leva o dinheiro aonde eu escolher. E chegando lá com esse dinheiro, o que você vai fazer? Aí você vai comprar, atenção, tudo o que pedir a tua alma. Tudo o que pedir a tua alma. Se tua alma pedir um carneiro, compra um carneiro. É um churrasco de carneiro. E coma. Não se esqueça das viúvas, dos pobres, mas precisa para você comer o seu dízimo lá. Se sua alma pedir uma vaca, coma uma vaca. Assa. O que a tua alma pedir? Vinho. Bebida forte. Está escrito na Bíblia. Tudo o que a tua alma pedir. Aí eu falei assim, a minha alma está pedindo uísque. Eu falei para o dono do restaurante, a minha alma está pedindo uísque, eu devo pegar meu dízimo e tomar de uísque? Eu queria ver a reação dele. Eu queria que ele falasse assim, agora quem está confuso sou eu. Eu falei, então vamos mudar de lado. Né? Mas ele falou, não, você está pedindo, então tem que obedecer. Tem que obedecer. Você vai ser desobediente? Eu falei assim, então, se for assim... Aí quando ele viu que eu falei que já ia fazer, né? Ele falou, não, mas também tem Malaquias 3, né? Ele falou, mas também tem Malaquias 3, versículo 10. Eu falei assim, mas eu vou seguir o profeta Malaquias ou o profeta Deuteronômio? Aí ele falou assim, aí você vai ter que escolher, porque a Bíblia, disse ele, é muito confusa. Eu falei, eu vou voltar aqui outra vez, a gente vai continuar a conversar. Só que aí eu vou preparando um caminho. Eu vou desarmando ele. Quando estiver todo desarmado, agora nós vamos conversar. É uma estratégia boa, né? Deixa ele acabar as munições dele todas. Tal. Se eu começar a falar, ele vai logo, né? Vai nem querer me receber no restaurante mais. Então, enfim. Então, essa é a questão, né? Aqueles que dizem assim, se você não dá o dízimo, voltando ao ponto que nós paramos, você não pode ser salvo. Por que eles dizem isso? Não, porque a Bíblia diz que quem não dá o dízimo rouba a Deus, e Apocalipse diz que os ladrões não herdarão o reino. Então, não vai. Aí um coloca o sábado, outro coloca o dízimo, aí já houve quem colocasse o tamanho do cabelo, o tamanho da roupa,
E aí, para cada tempo e para cada época, para cada lugar, se coloca sempre uma condição para ser salvo. E aí eu quero declarar alto e bom som que todas essas condições, seja ela qual for, ou sejam elas quais forem, por mais que você ache bonito, elegante, ou lícito, ou espiritual, é tudo fermento. Qualquer coisa que você colocar como condição de salvação é fermento. Tanto é que o fermento ele aparece na Escritura a primeira vez em Gênesis capítulo 12. Ali associado, o fermento associado à Páscoa. O que é a Páscoa? 1 Coríntios 5, 7. É Êxodo, né, amados? Me perdoa, eu falei Gênesis, foi, amados? Tá, volta aí. Trouxe a fita, mudou, cortou, tal. A primeira vez que o fermento aparece na Escritura é em Êxodo capítulo 12, associado à festa da Páscoa. Eu pergunto, o que é a Páscoa? 1 Coríntios 5, 7. O que é a Páscoa? Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. A Páscoa é o sacrifício de Cristo. É o sacrifício do Cordeiro de Deus. Com vistas a quê? Com vistas a conceder plena salvação a todos aqueles que estão debaixo ou na cobertura desse sangue derramado. Aí você olha lá, o povo de Israel, no Egito, eles experimentaram a salvação na noite em que o Senhor entrou no Egito e ele matou a todos os primogênitos. Agora, somente nas casas em que havia o sinal do sangue do cordeiro imolado, nas ombreiras, nos umbrais, nas portas, nessa casa em que tinha esse sangue como marca do cordeiro imolado da Páscoa, nesse o anjo destruidor, ou o destruidor, como diz Êxodo capítulo 12, não mataria. Então, 12:46. Então vejam a situação. Então aquela salvação experimentada pelos hebreus representa a salvação nossa. Assim como eles estavam lá aprisionados no Egito, como escravos de Faraó, ali sob feitores, totalmente condenados. E o Senhor então os tirou de lá com mão poderosa, mediante o sacrifício do Cordeiro, que é a Páscoa. Assim nós também estávamos escravos no mundo, perdidos, condenados, e o Senhor nos salvou mediante o sacrifício de Cristo. Os hebreus não podiam dizer depois, não. Primeiro, nós saímos do Egito porque nós quisemos. Segundo, porque nós lutamos. Terceiro, porque fomos capazes. Poderia dizer assim? Os hebreus? Nunca. Tanto é que, olha a palavra de Deus. Vistes como eu, com mão poderosa, vos tirei da terra do Egito. A salvação é a mão poderosa de Deus. Querem uma prova bíblica? Isaías 53. Quando o próprio Isaías, profeticamente, ele declara: Senhor, quem creu em nossa pregação? E isso Paulo vai usar isso em Romanos capítulo 10, versículo ali 18 em diante, para falar da pregação que Cristo fez a toda a terra da Judéia. Quem creu em nossa pregação é a pregação do Evangelho. E aí vem em seguida: e a quem foi revelado o braço do Senhor. Então, para que haja salvação, duas coisas são necessárias: a pregação. Senhor, quem creu em nossa pregação? Alguém tem que pregar essa mensagem da boa nova. Mas deve haver, no espírito daquele que ouve, a revelação do braço do Senhor. E o que é o braço do Senhor? Olha, esse evangelho fala que nós estávamos totalmente num tremedal de lama, perdidos, areia movediça, e Deus se inclinou, para nos tirar daquele lugar. Como é que Deus se inclinou? Será que o que significa Deus se inclinando e estendendo a sua mão? É Deus fazendo-se homem, vindo até nós, tornando-se acessível a nós, para, enquanto homem encarnado, nos resgatar da nossa condição. O braço do Senhor é o próprio Cristo. Então, quando diz, com mão poderosa vos tirei daqui, quer dizer, por meio de Cristo,
do Deus encarnado, feito homem, enquanto o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, tão logo ali se estabelece a Páscoa, no capítulo 12 de Êxodo, aí Deus fala: tirareis de vossas casas todo o fermento. O fermento é aquilo que incha, é aquilo que gera orgulho, é aquilo que gera presunção. Querem ver algo nesse sentido? Abra lá em Romanos capítulo 3, versículo 21 em diante. Eu vou ler do 21 até o 27, até o 28. Entendam a questão do fermento. Como que no evangelho não pode ter fermento. Como que no seu coração não pode ter fermento. Como devemos nós nos livrar do fermento dos fariseus. Veja como aquela mulher introduziu o fermento, ou seja, doutrinas enganadoras acerca da salvação, como quem exige algo além de Cristo para a salvação. Romanos 3, 21. Mas agora, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça essa carente de lei. Olha o fermento, irmãos, cuidado com o fermento. Olha aí, ó, você está lendo direitinho? 3, 21. Mas agora se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça essa carente de lei. A justiça de Deus não carece da lei, não? Não carece? E o pior que não diz sem a lei. É sem lei. Isso, sem lei. Ou seja, não importa se é a de Moisés, se é a de Josué, se é a de Josafá, se é a sua, se é a minha, se é da Assembleia, se é da Bereia, se é da Batista, da Iurde, não interessa qual lei. Mas agora, sem lei, sem fermento, sem qualquer elemento que gere orgulho no seu coração, ou que gere mérito dentro de você, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Se você comparar esse versículo a Filipenses 3:9, lá em Filipenses 3:9 vai dizer que há dois tipos de justiça: a justiça de Deus, que não depende de lei, e a justiça que vem de lei. A justiça de Deus, ela não precisa da lei. Ela é suficiente. Mas agora sem lei, ó, que coisa maravilhosa. Mas agora sem lei. Agora cuidado, viu, irmãos? Hoje mesmo eu ouvi um irmão falando para mim assim: olha, pastor, a graça de Deus, eu comparo, sabe a quê? A um salão bem grande. Pensa num salão enorme. Não tem um móvel dentro. Enorme. E aí está lá o indivíduo lá no meio. Fala assim, ele tem tanta liberdade para ir para onde ele quiser, nesse espaço, que ele já não sabe mais o que fazer. Isso é um grande problema. Quando fala sem lei, não quer dizer que você é um desregrado, que você é um desorientado. Não. Quer dizer que no trato para com Deus, em relação à salvação, o Senhor não vai exigir de você o cumprimento de qualquer coisa. Mas olhem para mim por um momento. Sabe o que o homem precisa para ser salvo? Quem sabe? Eu quero uma palavra só. Hã? Nada, crer. Então, chegando lá, eu creio. Bom, então entra. Crer. É isso? O que o homem precisa para ser salvo? Está todo mundo certo e todo mundo errado, dentro do nosso contexto. O homem só precisa de uma coisa para ser salvo, e sem ela jamais poderá ser salvo: de justiça. Os injustos não podem entrar. Como é que o injusto vai entrar lá? Se o reino de Deus não tem injustiça. O reino de Deus é justiça, é paz, alegria e justiça. Então, o homem, para ser salvo, para entrar na eternidade com Deus, ele precisa de justiça. Você tem que ter justiça. Quem foi que disse que a salvação é de graça? Não é de graça não, mesmo. Ninguém entra lá de graça. Você tem que ter justiça. Ou não? Agora, existe a justiça humana, que Isaías chama de trapo de imundícia,
que é baseado em lei, em cumprimentos. E por que a justiça humana baseada em leis, em normas, em regulamentos, em mandamentos, é um trapo de imundícia? Ora, porque o homem não é capaz de permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. Nenhum homem é capaz. Não é nem de cumprir a lei, é de permanecer em tudo. A justiça do homem, ela é falha. A justiça humana é caída. É por isso que Deus, vendo o homem na sua condição, e sendo assim, nenhum homem poderia jamais ser salvo, nenhum. Deus falou, não, eu vou providenciar o evangelho. Eu vou providenciar uma justiça para vocês. Quem quer essa justiça? Hã? Aí quanto custa? Não, ela não custa. É pela fé. Você recebe a justiça pela fé. Olha. Ah, porque a salvação é pela fé, então quer dizer que ela é assim de graça? Não. Ela é caríssima. A salvação, ela é tão cara que ninguém pode comprar. Ela é tão cara que ninguém pode. Você pode ter vestido comprido, língua comprida, cabelo comprido, cabelo do sovaco comprido, cabelo das pernas comprido, tudo comprido seu. Dízimo comprido, não vai resolver nada. Você não pode comprar a salvação, porque ela requer justiça, e a justiça, qual seja ela é insuficiente, a justiça humana é insuficiente. Agora, quando fala que a salvação é pela fé, quer dizer, a salvação é pela justiça, que se adquire mediante a fé. Leia comigo. Mas agora, sem lei. Quem quer falar comigo sem lei? Vamos lá. Sem lei. É bom falar isso, né? Coisa maravilhosa. Se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, olha, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos. Para todo mundo? É, para todos os que creem. Porque não há distinção. Quando diz para todos, não quer dizer qualquer um, quer dizer, todos quer dizer não somente para os judeus. Porque Deus não faz distinção se você é judeu ou grego. Desde que creia, você pode ser grego. Pode ser até brasileiro. Né? Não tem problema nenhum. Mas se você crê no sacrifício, então essa justiça lhe é dada gratuitamente. A salvação não é gratuita. Ela custou o sacrifício do Filho de Deus. É caríssimo. O problema da lei do Antigo Testamento é que ela é tudo aquilo que o homem não é. É uma coisa totalmente antagônica. Então, veja, versículo 23. Pois todos pecaram. Quando diz pois todos, quer dizer o judeu e o grego. Não somente os gentios pecaram. Até porque havia um conceito no povo de Israel de que os gentios eram os pecadores. Você quer uma ideia como tem essa questão que os gentios são os pecadores? Basta ler o Salmo de número 1. Quando diz lá, os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos, justo lá é o povo de Israel. E os pecadores são os gentios. Esse pensamento vem sendo corrigido por Paulo, sobretudo em Romanos capítulo 2. Ou melhor, em Gálatas capítulo 2. Ele corrige a questão dos judeus chamarem os outros de pecadores por não se acharem pecadores. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente. Então, a justificação nos é gratuita, mas não a Deus. Como diz, por sua graça, mediante a redenção. Então há um preço. Redenção é pagamento de resgate. Então há um preço. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, se compreende a salvação de dois lados. Primeiro, requer justiça. Segundo, requer resgate. Então, justiça e resgate são coisas caríssimas para Deus. Para nós,
nós recebemos essa redenção e essa justiça de Deus gratuitamente. Não para ele. Há um preço. Quem julga que ser salvo tão somente por crer em Cristo é coisa barata, não entende a fé. Ah, mas vocês acham que só porque vocês creem vão ser salvos? Só crer? Ah, mas não é só crer, porque o crer aqui é apropriar-se de algo caríssimo. Quem crê recebe gratuitamente uma grande riqueza. A prova disso é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vós não fostes resgatados, não foi com ouro ou prata, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito. Olha como que a redenção é caríssima. Versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem a fé em Jesus. Para ele mesmo ser justo e justificador. Quem é o justo? É ele. E quem é o justificador? É ele. E nós somos alvo, portanto, do justo e do justificador. Versículo 27. Onde, pois, o fermento? A jactância. Onde, pois, esse orgulho? Ele está repreendendo, como quem pergunta assim, por que você está tão inchado? Por que você, quando vê uma pessoa desgraçada na rua, você olha para ela com desdém, porque você se vê salvo e ela perdida? Porque você é um drogado, é um pecador, que não quer aceitar Jesus, como se dependesse dele, e como se você fosse melhor do que ele por ter condições de crer, de aceitar, de perseverar, de fazer e de acontecer. Por que a jactância? Aí Paulo pergunta, onde, pois, a jactância? Vocês entendem por que ele coloca esse onde aqui? Onde a jactância? Ele quer dizer, em que lugar do evangelho há espaço para o seu orgulho? Esse onde é, em que lugar no evangelho existe pelo menos um pedacinho para você colocar o seu eu lá, eu fiz. Mas não tem espaço no evangelho. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Ora, se foi excluída, havia. Havia onde? Na lei. Na lei. A lei que, enquanto normas positivadas por Deus, dizia, faça, se você fizer, eu farei. Então, no caso, havia ali um elemento que fazia o quê? Com que você, de alguma maneira, se orgulhasse. Agora, é lógico que quando Deus fez isso, Ele o fez propositadamente. Ele deu a lei com essa intenção de te provocar. A lei, na verdade, era um ferrão. É para provocar, é para ficar te cutucando. É para provocar. Até porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 57, 56, que o aguilhão do pecado, o ferrão do pecado, fica espetando, é a lei. Usar a lei para te provocar, para te cutucar, para te espetar. A lei de Deus, na sua essência, é santa. Na sua função, é morte. Tem que diferenciar enquanto essência e enquanto função. A lei de Deus é santa, é justa, é boa. Não é? Em si mesma, na essência, ela só fala o que é bom. Mas e quanto à função dela? Enquanto ministério da morte. Como é que ela agia para levar o homem a quê, inclusive? Ela agia como que para enganar o homem, no sentido de faça isso sabendo que você não pode fazer. Faça isso sabendo que você não é capaz de fazer, porque a lei é espiritual, eu todavia sou carnal. Então quando Deus diz faça, usando a lei,
Deus sabe que você não fará, então Ele está te provocando e te levando, isso é a funcionalidade da lei, para te jogar numa condição de réu. Então, na sua função, é exatamente assim. Agora, em si mesmo, na sua natureza, fala de Deus, né? Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Quando foi esse momento? Foi de todo excluída. Quando aconteceu isso? No mais agora, 21. Mas agora, daqui para frente, não há lugar para a jactância. Agora, mas agora. Esse agora não é o agora quando Paulo escreve, é o agora dispensacional. Mas agora, desde que Cristo morreu, daí para frente, nada se exige. Agora é sem lei. Para com essa bobagem de querer pregar salvação por meio de qualquer mérito humano. Não há na economia de Deus salvação por meio de obras, e nem salvação por meio de fé mais obras, e nem salvação por meio de uma fé insuficiente que carece de obras para completá-la. Não há isso. Por isso Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 em diante, versículo 10 em diante. Ele diz, mas a graça de Deus que me foi confiada, né? Eu, como um prudente construtor, lancei o fundamento. E outro edifica sobre ele. Agora, cada um veja lá como edifica. Esse aqui é o versículo 11. Aí no 12 ele diz assim, no 11 ele diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Alguém pode lançar outro fundamento? Hã? Qual é o fundamento? E o que significa lançar outro fundamento? É qualquer base na qual se sustenta a salvação de alguém. A edificação, a vida, o viver, as obras, o proceder, não implica salvação. Implica galardão e disciplina. Está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quando lá diz, se as obras de alguém se queimar, porque no dia será provada pelo fogo, ela vai vir à tona, o irmão foi reprovado, mas ele estava sobre o fundamento. Mas se as obras se queimar, sofrerá ele, não elas, ele, o dono das obras, sofrerá ele dano, mas essa mesma pessoa que sofreu o dano, será salvo. Porque estava no fundamento. Ninguém pode lançar outro fundamento. Para de lançar outro fundamento na vida sua e dos outros, inclusive. Prega Cristo, Jesus. Mais nada. Aí eu falo assim, mas só Jesus? Você está achando pouco? Jesus é pouco para você? Mas por que a gente acha que Jesus é pouco? Por quê? Porque nossos corações estão cheios de pó royal, cheios de fermento, contaminados. E quem colocou esse fermento aí dentro? Uma mulher sorrateira, que não colocou esse fermento dizendo para você, olha, eu vou colocar no seu coração uma doutrina maligna. Ele não disse isso. Ela escondeu. E aí tome cuidado, porque essa mulher está colocando esse fermento escondido, sabe aonde? Lá na salinha das crianças, Cordeirinho de Cristo, quando a professora, inocentemente, sem saber, já contaminada de outras situações, começa a dizer para as crianças assim, olha, papai do céu está olhando, você vai perder a salvação se você fizer assim, viu? Vamos cantar a musiquinha, para vocês nunca se esquecer o perigo que tem de perder a salvação. Cuidado, mãozinha no que pega. Cuidado, mãozinha no que pega. O Salvador do céu está olhando para você. Gente, isso é um terror. Aí depois a criança cresce, fica adulta e não quer saber de Deus, vai para o mundo, desaparece. O que foi? Você não ensinou a pessoa a amar a Deus. Você ensinou a ter medo de Deus. Deus para ela era um Bin Laden.
Eu não posso pegar em nada que Deus está olhando. Cuidado, 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 cuidado. Não pode pegar mais. Ó, Deus. Cuidado, olhinho no que vê. Você fica doido. Ela vai olhando, está com medo que o Salvador do céu está com um olhão grande em cima. Olhão. Parece um disco voador, né? Que olhão deve ser grande, deve ser maior que o meu, né? Se o meu já é grande, o de Deus, então? Aquele olhão. Então é assim, é na escola dominical. É na revista da escola dominical que o fermento está entrando. Num programa de televisão, está lá o homem de Deus. Cuidado, porque você pode perder a salvação. Entra o pregador na Praça da Sé. Nós dizendo que tem um lugar aí que o pessoal fala que se não escrever o pedido de oração num papel, não colocar debaixo do joelho, Deus não ouve. Aí é mais uma pancada na cabeça de Jesus Cristo, porque a Bíblia fala que o incenso oferecido junto com as orações dos santos para que seja aceita por Deus são o cheiro agradável do Cristo ressurreto, né? Por isso ele diz: quando orardes, orareis ao Pai em meu nome. É no nome dele que a oração é aceita. Enfim, os irmãos entenderam? Como é que esse fermento? Ele entra ocultamente. É uma mulher que está ocultando. Então, de maneira maior, nós temos aí a grande responsável pela disseminação da salvação pelas obras, sobretudo nessa era moderna, da Idade Média, né? Para a modernidade. Idade Média, na verdade, né? E depois continua, mas toda a Idade Média, Igreja Católica Apostólica Romana. O Espiritismo também não fica para trás. Também ensinando que não há meio do homem ter sua vida mudada, senão por meio de obras. E aí vem depois a Igreja Cristã Evangélica em todas as suas vertentes. Evangélica. Pastor, na minha igreja é evangélica, mas não é assim não. Bem, então você tem que reconsiderar o que é ser evangélico, para que você descubra que a sua igreja também não seja evangélica. Mas é simples você também descobrir. Você pergunta, essa salvação é por quê? Não, é pela graça. Só pela graça? É pela graça, gratuita e pela fé. E se eu fizer desse modo? Não, aí não vai dar, aí não dá. Aí a salvação não se sustenta desse modo. Ou seja, vai chegar num ponto em que a salvação vai exigir a sua participação, nem que seja a sua frequência ao culto. E nós não vamos aceitar isso em nome de Jesus. Não há lugar no Evangelho e, portanto, no meu coração, para a jactância. A fina flor de farinha não pode ser contaminada, não pode ser corrompida. Amém, queridos? E, portanto, o que isso tem a ver com a Grande Babilônia? É que o espírito da Grande Babilônia, que é o espírito de Babel, de Babilônia, Grande Babilônia, é um espírito que não somente nos faz se tornar independente de Deus, nos rebelar contra Deus, nos orgulharmos daquilo que Deus nos dá, também nos leva a nos desviar da cruz de Cristo e a não tê-lo como sendo o único sacrifício perfeito para a nossa salvação. A Grande Babilônia, ela traz a mensagem da relativização do sacrifício de Cristo, ou negando-o completamente, ou fazendo-o insuficiente, de modo que o homem tem que completar alguns centavos com as suas obras. Entenderam bem? Esse espírito maligno da prostituta? Ou não? Libertemo-nos, amados, de toda e qualquer forma de fermento, em nome de Jesus.